Hoje estamos com Fernanda Anders, também conhecida como Cetogênica Portugal no Instagram. Hoje vamos falar especificamente sobre a revolução do iodo, onde Fernanda é uma das primeiras pessoas que está postando pesado sobre isso nas redes sociais. Um assunto que ela também está sendo pioneira no Brasil. Então, Fernanda, muito bem-vinda. Para quem não te conhece, você poderia se apresentar, por favor? Oi, Antônio. Oi, gente. Eu sou Fernanda Geribello Anders. Minha formação original é comunicação social, mas já estou há 6 anos trabalhando com low carb, cetogênica, carnívora, né? Eu migrei de cetogênica para carnívora já tem quase 4 anos. Maravilhoso, é outra vida. Sou apaixonada pelo universo low carb, animal based. Trabalho, claro, como coach, né? Como todos nós, ajudando as pessoas a ingressar nesse maravilhoso mundo paleolítico, né? Da alimentação ancestral. E recentemente eu descobri sobre iodo e é por isso que eu fiz essa revolução na minha vida aí, que a revolução do iodo trouxe esse assunto aí para falantes da língua portuguesa, né? Que eu percebi que esse assunto estava muito ainda incipiente, apesar que é um tema muito forte do Dr. Lai Ribeiro, né? Mas ainda é muito um assunto ainda muito nichado no Brasil, muito ligado à medicina integrativa, como se fosse uma coisa muito restrita a Dr. Lai Ribeiro, no curso que ele dá para os médicos, né, a formação que ele faz para a área da saúde. A doutora Kátia Haranaka fala um pouco também, e só. E eu comecei a estudar esse assunto e fiquei completamente virada, assim, fiquei maluca e falei, isso vai ser a minha vida, eu não vou deixar esse planeta sem deixar as pessoas conhecerem sobre a verdade sobre o iodo. Não, e a gente vai conversar sobre isso. Antes da gente entrar nesse assunto, fala um pouquinho pra gente sobre o seu livro que você acabou de lançar há pouco tempo atrás. Parabéns, né? Por lançar o livro Obrigada. Revolução Carnívora. É, a Revolução Carnívora eu lancei esse ano, né, esse livro. É um livro que está sendo bastante elogiado e está vendendo muito bem aqui em Portugal. É uma edição portuguesa. Até dá para comprar do Brasil ou dos Estados Unidos, só que tem que realmente comprar direto no site da editora. Está no link na bio o site da editora. Se não tiver, eu vou colocar hoje, que eu não tenho certeza. Mas eu vou colocar lá. E é uma edição portuguesa e está realmente dando o que falar, porque trago mais de 300 referências científicas sobre alimentação ancestral, animal-based, sobre evidências paleontológicas, evidências fisiológicas. É claro que a gente não tem uma epidemiologia nutricional estabelecida sobre dieta carnívora, que acho que essa é a grande crítica, né? Como se isso fosse o importante, mas eu trago evidências científicas muito mais relevantes do que essa questionável epidemiologia nutricional, que a gente já conhece as falhas, né? E é isso. Sensacional. Então, para quem tem interesse, quem mora na Europa ou quem quer pedir do Brasil, eu também vou pedir para você, Fernanda, me mandar o link para eu botar. Eu peço para o meu Mando. editor botar aqui na descrição para quem quiser comprar. E eu indico, claro, todo mundo que está vendo e puder comprar, comprar para não só aprender, mas também ajudar na propagação dessa informação sensacional que é muito importante. É Outra coisa isso. que eu queria falar antes de começar a falar sobre o iodo também, só tocar no assunto rapidinho, é que no começo desse ano, no meio desse ano, eu me lembro que você foi para um evento gigante no Reino Unido sobre dieta carnívora. Muita gente não sabe, né? Mas só que esse movimento da dieta carnívora no resto do mundo está muito maior do que no Brasil. Conta pra gente rapidinho como é que foi lá, a estrutura. Ai, foi em setembro, né? Já está fazendo um ano agora. Foi dia 13 de setembro do ano passado, numa cidadezinha perto de Manchester, na Inglaterra. Vou agora de novo num evento da mesma turma lá, que vai ser, vou agora no começo de outubro, que vai ser o Keto Brain Health, um evento em Edimburgo. E foi muito legal, o evento foi só sobre carnívora mesmo, foi um summit de carnívora. Pude conhecer as pessoas lá do Reino Unido que praticam carnívora, tem um grupo forte lá. E aprendi muito, sabe? Foi muito importante porque a gente vive uma coisa muito experimental, né? Então, por exemplo, eu cheguei lá e eu vi que todo mundo adiciona gordura na comida, todo mundo toma sal várias vezes por dia na água, e existe uma cultura muito forte de pró-liberdade de expressão, contra a agricultura e como que a agricultura destrói, ela sim que destrói o meio ambiente, longevidade através da carne. Então, é assim, a gente percebe que a gente está no caminho certo, sabe? Só que parece que a gente é louco porque a gente está na contramão dos argumentos do mainstream,
mas fica muito fácil perceber, até pela própria aparência das pessoas que faz parte dessa comunidade, né? Todo mundo muito jovem, assim, no sentido de rejuvenescido, muito magro, forte, saudável, com bom aspecto, né? E eu acho que isso diz muito sobre o nosso movimento. Então, foi muito legal. A gente dormiu, era tipo uma escola. É muito comum esse tipo de estrutura no Reino Unido, né? Eles têm essas escolas que têm dormitórios. Então a gente dormiu lá, foi tipo um retiro, e tinha um refeitório grande e a gente comeu lá e foi incrível porque tinha todo mundo fazendo carnívoro, só tinha carne para comer, foi sensacional. Foi a única viagem que eu não precisei me preocupar com o que eu ia comer, que tinha comida à vontade. Eu não passei, sempre que eu viajo eu ficava passando um pouco de fome. Comi Uhum. super bem, foi genial. A gente teve um jantar lá de recepção também que foi incrível, com uma mesa assim repleta de carne. Ai, olha, foi bárbaro trocar ideia. Conheci muita gente do Reino Unido dessa área de nutrição, foi sensacional. Maravilha. E o que eu estou pensando nos próximos anos no Brasil é que vão começar a acontecer mais e mais eventos e a dieta Com carnívora, a certeza. cetogênica, vai ser muito mais falada também. Então, que legal ver esse feedback de você. Agora que já passamos por essa introdução de falar sobre o seu livro, de falar sobre como está o movimento fora do Brasil, vamos para a parte que realmente a galera veio aqui por causa do título, que com certeza vai ser esse o título do podcast, é a Revolução do Iodo. A maioria da população, Fernanda, está deficiente em iodo. Eu já vi o Dr. David Brownstein falar exatamente essa frase. Essa é uma das razões que essa revolução do iodo é tão importante? É, e na verdade é o Dr. David Brownstein, ele é muito humilde no jeito dele, né? Quem vê ele falando simplesmente não tem a noção que ele é a maior autoridade no mundo hoje sobre iodo. É um dos, vamos dizer, dos remanescentes do Iodine Project, que é um projeto que resgatou a bibliografia científica em relação ao iodo. E ele tem aquele jeitinho, né? Não, que a maioria tem. Ele fala assim, no livro dele fala 97% da população tem deficiência em iodo. Mas se você for ler o livro dele, lá os estudos, ele fala assim, mas os 3% que não tem deficiência em iodo é porque já leram meu livro. Daí eles já faziam a suplementação de iodo. Ele é muito. É quase que simplório, sabe? Então, na verdade, o que a gente tem, gente, é que 100% da população tem deficiência em iodo. Eu tenho um estudo lá no curso que eu lancei em janeiro, que é um estudo do The Lancet do ano passado, 2024. E esse estudo tem lá o gráfico das cores, é absurdo a deficiência de iodo. E olha que esse estudo foi feito dentro das RDAs, que é a ingesta diária recomendada de iodo. Então, mesmo levando uma RDA que está errada, a evidência científica mostra deficiência grave em iodo. E no Brasil, super grave, nos Estados Unidos, super grave. Na verdade, o único lugar que foge essa regra é o Japão, porque o Japão as crianças já nascem lá comendo alga, peixe. Então, eles já nascem comendo iodo no dia a dia, porque não tem iodo na alimentação. As pessoas acham, mas eu faço carnívoro, mas não tem iodo, não tem um iodo em lugar nenhum, gente. Não tem iodo na grama que a vaca come. Não tem. Tinha uma época, na Dinamarca, tinha umas vacas lá que estavam produzindo um leite riquíssimo em iodo. Por quê? Porque eles davam para a vaca resto de peixe de alto mar. Então, essas vacas estavam comendo um resto de peixe de alto mar na dieta delas, na ração delas lá. Então, elas produziam muito, mas aí depois veio a iodofobia. Tem muito iodo no leite da vaca, tira o peixe da dieta da vaca. Aí as vacas da Dinamarca também pararam de ter muito iodo no leite, porque a iodofobia chegou até na dieta das vacas, né? Então, a verdade é que estamos todos muito deficientes em iodo, e isso a cada geração está aumentando, porque as mães vão parindo crianças cada vez com menos iodo, isso vai deixando elas depletadas cada vez mais em iodo. Essa menina que nasceu dessa mãe depletada em iodo já vai ter outra geração com mais depressão de iodo ainda, e o próprio hipotiroidismo, que está também sistêmico e geral, não diagnosticado, vai passando também de geração para geração, tá? É catastrófico. E a razão da nossa dieta hoje em dia não ter iodo é justamente parecida com o quesito dos eletrólitos, que a água antigamente era repleta de minerais e hoje não é mais? Ou tem É algum outro motivo? mais ou menos isso. Na verdade, assim, o planeta Terra sempre foi meio pobre em iodo. Só que antigamente, você pegar aí há 300, 400 anos, você não tinha os competidores do iodo. Então, você não tinha, por exemplo, que a gente tem os halógenos na tabela periódica,
tem uma coluna de halógenos, que é o bromo, o flúor, o cloro, o iodo e o astato. Astato é insignificante, porque se você juntar o astato do mundo inteiro, tem tipo uma colher de sopa de astato no mundo inteiro. Então, o astato, por isso que ninguém fala do astato. Mas o bromo e o flúor são problemáticos. E, especialmente pós-revolução industrial, teve uma quantidade muito grande de brometo no sistema. Então, a gente tem brometos que são naturais, que tem no oceano. O oceano, por exemplo, tem mais brometo que iodo, tá? Então, o iodo já é escasso, ok? Daí a indústria começou a jogar brometos tóxicos. No, por exemplo, estofado, você senta, respira aquilo. É brometo que se respira, né, que entra na forma de gás. Aquele cheirinho de carro novo é o cheirinho do brometo. Brometo no pão foi substituído o pão. Antigamente, até a década de 70, colocavam iodo para deixar o pão, para crescer mais o pão, deixar o pão crocante, era iodo, trocaram para brometo. Então, a gente não tinha tantos competidores. A própria alimentação atual, com essa ideia de ser plant-based, passou a ser mais goitrogênica, né? Ou seja, que vai impedir a absorção de iodo. Então, o iodo já era escasso. Hoje está mais ainda. Por quê? Porque as pedras, que é onde está o iodo, gente, está nos lugares mais baixos, onde tinha, antigamente era oceano. Né? Isso foi sendo lavado pelas chuvas ao longo dos milênios, isso foi sendo cada vez mais escasso, foi sendo jogado para o oceano e foi sendo cada vez mais diluído. Então, por isso que não tem no sistema alimentar, não tem iodo. Não é uma crítica à agricultura, é além disso, entende? A gente não tem iodo suficiente no planeta. Ele está mais no oceano. Aí você vai comer peixe, o peixe tá contaminado com mercúrio, né? Tá complicado. Então, aí as pessoas acabam comendo menos peixe. No Brasil não se come muito peixe. Então, você só tem realmente quantidade relevante, você só tem iodo mesmo nas algas, que é aquela nori, na alga marrom, que é vermelha marrom, que é a kelp, e você tem iodo no peixe de alto mar, que não é de fazenda, que é um peixe melhor, tal, que é mais profundo, que come alga, não come ração, farinha, entendeu? É isso, não tem muito mesmo. Senhoras e senhores, uma pausa na entrevista para apresentá-los um novo parceiro do canal. Eu estou muito feliz porque vocês sabem que eu sempre procuro os produtos de melhor qualidade no mercado brasileiro e de verdade eu achei. Eu fico feliz que a Wanderleve me proporciona o melhor caldo de ossos e colágeno possível todo santo dia. Eu venho usando isso há meses. É uma adição de nutrientes importantes na dieta como magnésio e glicina e é uma combinação perfeita para vocês que fazem jejum. Você junta isso com a novidade da manteiga bovina de primeira pelo melhor preço do mercado, eu não tô brincando, eu fico tranquilo e confiante de que eu tô fazendo o melhor possível para minha saúde e para minha longevidade. E é justamente por isso que eu tô compartilhando os produtos da Wanderleve com vocês. Enfim, é só uma ressalva rápida que eu queria fazer, porque o produto é realmente bom e eu realmente acredito na marca. Podem confiar. Continuem desfrutando da entrevista e um ótimo vídeo para vocês. Entendi, você comentou sobre o brometo e sobre o flúor, que são esses halógenos, e eu Isso. até conversei com um dentista que é totalmente contra o flúor há pouco tempo atrás, o Rafael Pelosi, e ele estava me contando, né, sobre como o flúor está sendo adicionado nas águas hoje em dia, que isso todo mundo já sabe também, É, né? E é, também as pastas de dente são empurradas tendo flúor para todo é. mundo escovar todo santo dia. Isso também pode estar afetando, tá fazendo concorrência com o iodo, correto? Correto, porque é o seguinte, tanto o flúor quanto o brometo, eles ficam estocados no organismo, porque o cloro da água, apesar do cloro, você toma água todo dia que tem um pouquinho de cloro, esse cloro ele bloqueia diariamente a sua absorção de iodo, ou você não vai estocar o seu cloro, entende? Ele sai na urina, ele evapora, sai no suor e tal. Já o flúor e o brometo, eles estocam. O flúor geralmente estoca no osso, né? Ele tem já uma afinidade maior para estocar no osso, na glândula pineal, que é uma coisa que todo mundo já ouviu falar, né? E o brometo tem uma afinidade maior a estocar em tecido adiposo. E o flúor, os países subdesenvolvidos e a América, que é um país desenvolvido, mas não sei por que cargas d'água, foi inventar de colocar o flúor na água. Dizem que é para se livrar de um subproduto da indústria, que não sabia o que fazer com flúor, e aí se criou essa ideia de que era bom para evitar cárie, para ter onde jorrar esse refúgio da indústria. Na Europa, não. Na Europa, os países aqui, a maioria não tem flúor na água. A Europa não permite, é considerado isso uma coisa invasiva, você obrigar a população a usar flúor. Isso não existe aqui. O que tem aqui é o flúor que ocorre naturalmente na água. Então, você vai lá ver uma água mineral, tem lá um resíduo de flúor, mas aquilo é do solo vulcânico. O solo vulcânico é rico em flúor. Então, é diferente, não é flúor adicionado na água como é no Brasil e nos Estados Unidos, né? Então, esse é um problema muito grave. Daí você criou essa cultura
que o flúor impede cárie, né? Como se a cárie tivesse sido causada pela falta de flúor. Deficiência de flúor causa cárie. A gente sabe que não é isso, né? Ninguém tem deficiência de estatina, deficiência de flúor, né? A gente tem deficiência de uma dieta ancestral, com quantidade adequada de gorduras, com vitaminas lipossolúveis, né? Com proteína suficiente para ter uma boa saúde dentária, etc. Mas não, é a falta de flúor, então vamos entupir a população de flúor, põe flúor na pasta, manda passar flúor nos dentes a cada 6 meses, é a cultura do flúor. Então, isso também compete com o iodo. Aí a gente tem um cenário hoje que é o seguinte, o brometo no pão até 2013 era permitido no Brasil, aí foi proibido, mas ainda 25% das padarias ainda usam brometo no lugar do iodo, no pão. Então você tem brometo no pão, tem brometo no estofado, no colchão, no travesseiro, no carro novo, tem brometo no defensivo agrícolas, tem brometo no óleo vegetal de sementes, você tem brometo na cadeia alimentar inteira, você tem brometo no seu ambiente inteiro. Aí você tem flúor na água, tem flúor na pasta de dente, aí você tem que colocar flúor nos dentes a cada 6 meses da criança, porque aliás, que afinal o flúor é o que é, né? Que flúor é legal. Aí você tem uma alimentação plant-based, vamos comer bastante vegetais crus, crucíferas, né? Suco verde, ou seja, uma dieta extremamente bociogênica, né? Goitrogênica, linhaça, que coisa mais bociogênica que linhaça, né? Tem o cianeto, que aquilo acaba com a saúde da tireoide, nem precisa de muita quantidade. Então a gente está num cenário hoje que tudo concorre para a gente não conseguir absorver o iodo. Por isso que a gente precisaria, então é uma competição, a gente precisa de muito mais iodo para conseguir vencer essa competição, entendeu? E qual a importância do iodo para nós seres humanos? Nossa, o iodo Bom, primeiro que o hormônio tiroidiano, o T4, esse 4 são 4 moléculas de iodo. Então já começa daí. A principal matéria-prima do hormônio da tireoide é o iodo, né? T4, 4 iodos, que vai se converter em T3, que são 3 iodos. Uau! Hã? Eu falei, uau, eu não sabia disso. Exato. Interessante. Então, é um mineral fundamental para a gente produzir o hormônio da tireoide. O hormônio da tireoide, ele regula tudo. Regula tudo. Eu tenho visto lá na comunidade da Revolução do Iodo, muita gente que está caindo colesterol só de fazer o protocolo. Mas do meu marido caiu de 380 para 211 o total. O triglicéride de 150 foi para 70. É assim, isso. Não, ele também faz cetogênica, né? Mas ele já fazia cetogênica e estava com esse colesterol de 390, triglicérides de 145, 150, né? Então, porque a gente também é mais velho, né? Tem 52, ele tem 65, e é normal, depois de uma idade, dar uma subidinha no colesterol e tal. Mas caiu só de fazer o protocolo de iodo. Foi uma coisa impressionante. O meu também caiu. O meu estava 300 e tanto, aí foi caindo com a reposição hormonal da menopausa, que deu uma caída, mas depois despencou para 211 de fazer reposição de iodo. E assim, todos os seus processos são regulados pelos hormônios da tireoide, tudo. Então, a produção dos hormônios esteroidais, a sua digestão, produção de ácido clorídrico, né? A pessoa que tem níveis inadequados de hormônio da tireoide tem hipocloridria, tem menos produção de sais biliares, não consegue digerir tão bem a gordura. Tem, por exemplo, menos. A vesícula ela aperta para sair a bile com menos força quando tem menos T3. Então, se você for olhar tem estudos vários estudos que fazem a correlação de hipotiroidismo com colilitise, que é cálculo da vesícula. Geralmente cálculo da vesícula é hipotiroidismo. Então, isso estou só falando só da tireoide, eu não estou falando do resto. Então, hoje já se sabe que a gente tem aí uma grande maioria das pessoas que têm hipotiroidismo não diagnosticado, porque o TSH não é o marcador da tireoide, é o marcador da hipófise. Então, muitas vezes não é um marcador sensível o suficiente para você fazer diagnóstico de hipotiroidismo. O diagnóstico de hipotiroidismo é sintoma e temperatura basal. Daí, quando você vai começar a verificar sintoma e temperatura basal na população, 80% está com hipotiroidismo, não sabe e não trata. Quais são esses sintomas? Olha, extremidades frias, pele seca, calcanhar seco rachado. Quando você vai caminhar, que a coxa fica pinicando na caminhada e você fica coçando a coxa, eu tinha muito isso. Parece que é o sangue circulando, dá uma coceira na coxa. Isso é hipotiroidismo. Mãos inchadas ao caminhar, cansaço, cauda da sobrancelha que falha, cílios falhos, né? Poucos cílios, gente que tem poucos cílios na minha idade. Olha aqui, esse aqui eu não tô usando o rímel, nada.
Meus cílios aumentaram, assim, absurdamente. Absurdamente meus cílios aumentaram. Minha sobrancelha deu uma engrossadinha, mas o que fez mais diferença foi meus cílios. Cabelo brilhando, né? A gente fica com o cabelo, a textura do cabelo volta a ficar mais liso, é impressionante. Pele seca, né? Minha pele melhorou totalmente. Síndrome do olho seco, aquele olho que coça demais e tal, desaparece. Rinite alérgica, simplesmente asma. Isso, curei meu gato em 10 dias com reposição de iodo. Olha, olha, Mesmo fazendo a dieta carnívora antes, né? mesmo, eu tenho 4 anos quase de carnívora e tenho o quê? Quase 3 anos eu tenho 2 anos e meio, mais ou menos, 3 anos de cetogênica, que eu migrei bem devagar para carnívora, eu fiz uma coisa totalmente assim, sem sentir. E uns 3 anos e meio de carnívora. E mesmo assim, eu tinha Hashimoto, estava fazendo remissão do Hashimoto já, tá? Mas eu ainda tinha Hashimoto e eu tinha todos os sintomas de hipotiroidismo e tomava até novembro do ano passado 125 microgramas do hormônio sintético da tireoide, porque tem hipotiroidismo há 15 anos. Eu não tinha mais função tiroidiana, minha tireoide estava totalmente atrofiada, não tinha função, eu não tinha tecido mais funcional da tireoide, entendeu? E eu estou tomando hoje 25 microgramas de hormônio. Sem os sintomas que eu tinha antes, que eu não percebi que eu tinha sintoma de hipotiroidismo. Eu não sabia, porque é tanto tempo você vivendo com eles que você não percebe. Então a gente tem iodo, a gente tem repositório de iodo nos ovários, na tireoide, na pele, 20% do iodo fica armazenado na pele. A gente tem iodo no cabelo, a gente tem iodo na substância negra no cérebro, a gente tem iodo na mucosa estomacal, a gente tem iodo em todos os lugares, o iodo é fundamental, só que a medicina moderna, ela entende que o iodo só precisa para não ter bócio, é só para tireoide. A gente escuta hoje profissionais de saúde falando isso, que precisa só um pouquinho que é para tireoide, que é só para não ter bócio, e não é nada disso. A gente comporta, Antônio, 1,5 grama de iodo no organismo. 1,5 grama é muito. Muito mesmo. E como é que eu ouvi falar disso? Não sei se você chegou a participar de um summit, de um Carnivore Summit que a Judy Chu fez há uns 2 anos atrás, que foi online. Não sei se você chegou a Não, lembrar, não se cheguei. lembra disso. Ela fez um summit que era online e tinha uma palestra que, para ser sincero, eu não lembro de quem era essa palestra, se era do Dr. David Brownstein, capaz que fosse. Isso tem mais de 2 anos, mais ou menos 2 anos. E eu assisti essa palestra e eu fiquei muito impressionada porque a pessoa foi muito categórica em dizer que tudo que a gente sabe de iodo está errado, porque é diretrizes erradas. Igual tem diretriz errada para carne, para gordura saturada, tem diretriz errada para iodo. E que estava tudo errado, que as quantidades apregoadas de RDA estavam absurdamente erradas. E eu fiquei muito impressionada com aquilo. Desde essa época eu comecei a suplementar o iodo no kelp, que é uma alga, né? Só que depois que eu fui entender que era muito pouco, não era a melhor forma de suplementar iodo, mas eu fiquei uns 2 anos tomando kelp, que já me ajudou, porque eu já tinha uma dieta otimizada, eu já fazia alguma suplementação, porque eu tinha Hashimoto, eu fazia uma suplementação. Eu só adicionei o iodo. Então, eu acho que isso me ajudou a fazer a remissão de Hashimoto. E aí, quando eu comecei a perceber que eu estava me fazendo bem o iodo, eu falei, peraí, deixa eu estudar esse negócio do iodo aqui, que eu estou desconfiada que esse iodo aqui fez uma diferença. Aí que eu fui ler o livro, fui assistir o material que tinha na internet, vi uns vídeos, comecei a usar doses mais altas de Lugol. Na verdade, eu comprei Lugol por causa da guerra, porque estavam falando para ter Lugol em casa, que se tiver guerra, tiver alguma bomba atômica, né, para a gente se proteger da radiação, que tinha que ter kelp em casa. Aí, beleza, o kelp não, o Lugol. Aí eu comprei para isso. Mas aí tava com o Lugol aqui, novinho, frasco novo. Falei, quer saber? Eu vou experimentar esse negócio aqui nas doses mais altas do material que eu vi na internet. Ô, Antônio, eu acordei no dia seguinte ligada, eu não consegui nem dormir, porque eu fiquei tão agitada de noite. Eu já tive uma produção de hormônio da tireoide no mesmo dia que eu aumentei as doses. Aumentou minha produção hormonal, entendeu? Da tireoide. Eu já acordei, assim, fiquei elétrica, acordei ligada de manhã no 220, fazendo 30 mil coisas em casa, sem ter dormido nada, não dormi nada. E acordei de manhã toda agitada, fazendo mil coisas, carregando lenha, trazendo lenha aqui pra cima. Aí eu falei, gente, esse negócio, eu preciso estudar mais. Aí eu comecei a estudar mais. Aí peguei o livro do Dr. David Brownstein e fui ler o livro. Eu li o livro no avião indo pro Brasil. Mas já estava fazendo protocolo já desde o final de dezembro. Aí quando eu li o livro, eu falei, gente, isso aqui é ouro puro. Isso não pode, as pessoas têm que saber disso aqui. Como é que ninguém tá falando disso? Como é que a medicina não sabe disso? Ou assim, eu fiquei
isso mexeu demais comigo. Aí eu comecei a entender o que estava fazendo, comecei a aumentar mais as doses, comecei a ter mais resultado, comecei a retirar mais o hormônio da tireoide, né? E começou. Foi um avalanche. Que história sensacional. Eu não duvido nada que tenha sido o Dr. Ken Berry. Pode ter sido o Dr. Ken Berry que estava fazendo a palestra, porque ele também fala muito bem do iodo. Pode ser que tenha sido ele, pode ser. Ele fala, inclusive, ele recomenda na comunidade carnívora dele para todo mundo usar iodo. Ele recomendava 2 gotas. Alguém falou para ele que não era o suficiente, acho que foi a Dr. Elizabeth Bright, que falou para ele, not enough. Aí ele deve ter aumentado, porque 2 gotas não dá, não, gente. 2 gotas era 200 anos atrás, que você não tinha brometo, não tinha flúor na água, e dava, mas hoje não dá, não. Eu quero conversar sobre isso. Antes, eu queria te perguntar uma coisa. Você comentou que muitos médicos têm iodofobia e muitos médicos estão presos nessa diretriz. Por que que você acha que esses médicos têm medo de iodo hoje em dia? Não só os médicos, mas as pessoas em geral também. Porque é o seguinte, teve um estudo de 1949, olha só, hein? Já tem o quê? 76 anos isso. 1949, olha só, gente, como é que o negócio é. Como é que dizia Lulu Santos, né? Que a ciência anda a passos de tartaruga e sem vontade, não é isso? É tipo isso, sabe? Que é um estudo de Wolff, de 2 cientistas, um chama Wolff, o outro chama Chaikov. Então chama o efeito Wolff-Chaikov. Nesse estudo, ele atestou que o iodo ele shut down the thyroid, ele interrompe o trabalho da tireoide, ele faz a tireoide parar de produzir o hormônio da tireoide. Só que esse estudo dele, depois em 2005, que esse Iodine Project, que eu sempre falo aí no Instagram, o Dr. Gay Abraham, que foi quem fez essa revisão total na bibliografia científica, ele demonstrou que esse estudo tem 1000 problemas e não acontece em humanos esse efeito Wolff-Chaikov. Então, esse Wolff-Chaikov que apregoa que o iodo é perigoso, que vai fazer com que as pessoas parem de produzir hormônio da tireoide, cause hipotireoidismo, destrói a tireoide, né? Isso causou um pânico, daí que tiraram o iodo do pão, começaram a usar brometo no pão. Daí também tinham o interesse de tirar o iodo do sistema para quando a pessoa tomasse o iodo para fazer um exame de contraste, os tecidos estão tão carentes de iodo que eles puxam, então o exame de contraste funciona melhor quando a pessoa está deficiente em iodo. Então, também aventa-se que por isso também tenham demonizado o iodo, e juntou com o efeito Wolff-Chaikov, daí saíram tirando iodo de tudo que era coisa, tirou do pão, tirou... Por exemplo, você consegue desinfetar uma água, em vez de usar cloro, você consegue desinfetar uma piscina, por exemplo, com iodo, com Lugol, ou com outro tipo de iodo, você consegue desinfetar, ele tem o mesmo poder desinfetante do cloro. É incrível, né? Bactericida, fungicida e tal. Então foram trocando tudo por iodofobia. E esse estudo, ele tem muitos problemas. Primeiro que ele não usa só o iodo do Lugol, que é um iodo bom, que é o iodo inorgânico, que é o iodo que não faz mal pra gente. Ele mistura um iodo para fazer a marcação ele usa um pouco de iodo radioativo para marcar a função da tireoide lá na hora de fazer a pesquisa, com os ratos, inclusive. Então, ele usa... Perguntar, não foi nem com os humanos, não foi nem com os Não, humanos foi o... rato. Segundo que eles usaram uma quantidade enorme de iodo. Eles não usaram, eu, por exemplo, tomo 16 gotas por dia de Lugol. Eles usaram tipo 1 grama, usaram uma quantidade absurda de iodo. Segundo ponto, eles mediram ali que na hora parou de produzir o hormônio, que isso acontece. Veja bem, a gente tem as enzimas desiodases. Tem um tipo dessas enzimas aí, é para regular a produção hormonal. Então, quando você tem muita produção hormonal da tireoide, ela entra em ação para provocar essa homeostase, deixar um equilíbrio dos hormônios da tireoide. Então, o nosso organismo ele se equilibra. Se tem uma produção muito grande de hormônio, ele para um pouco para depois voltar. Não é que ele matou a tireoide. Então, esse controle, esse equilíbrio, tem mesmo. E não tem nenhum problema com isso. Então, foi mal interpretado esse estudo, foi mal interpretado. Segundo, as medições depois não continuaram, eles não mediram no dia seguinte para ver se tinha retomado a produção de hormônio. Entendeu? Terceiro, foi em rato. Quarto, misturaram iodo bom com ruim, que é tóxico. Então, e depois não fizeram mais estudo. Aí o que acontece? Hoje, por exemplo, tem profissionais de saúde que falam assim para mim, Fernanda, mas eu preciso então ver uma revisão sistemática, uma meta-análise de um estudo com essas doses aí que vocês estão usando aí para fazer remissão de Hashimoto, porque a diretriz fala que o excesso de iodo causa Hashimoto.
Mas o que o Iodine Project fala é que a falta de iodo causa Hashimoto. E a gente está fazendo remissão de Hashimoto com altas doses de iodo, que é o que eu fiz. Eu fiz remissão cheguei a 24 gotas de Lugol. E fiz remissão de Hashimoto. Entende? Então, aí eles pedem, cadê a revisão sistemática para mostrar isso aí que vocês estão fazendo? Não tem como fazer. Não vai ter. Porque nenhum comitê de ética, porque eles ficaram em pânico com o efeito Wolff-Chaikoff. Então, os comitês de ética não deixam você usar uma dose, que é uma dose muito acima das RDAs. Não pode se usar uma dose tão alta acima das RDAs com humanos. Isso seria antiético. Mas, na verdade, não tem como você estudar os efeitos do iodo sem usar essas doses, porque as RDAs, Antônio, foram feitas na década de 40 para combater o bócio. Então, um bocadinho lá de iodo que evitou o bócio, pronto, as RDAs está aqui, ó. Esse aqui, 150 microgramas por dia de iodo para adulto. 150 microgramas. Pensa, uma gota de Lugol tem 6.000 miligramas. Desculpa, 6.000 microgramas. 6.000 microgramas numa gota, eu tomo 16 gotas. Dá, acho que 1 milhão, 100 mil vezes mais. Eu nem sei, eu fiz essa conta aqui um dia, não é mais, né? Assim, é muito mal. Então, os comitês de ética não permitem a gente fazer esses estudos para a gente poder esclarecer esse problema, entende? O estudo de gordura saturada viveu um pouco isso, era antiético. Fazer um estudo com gordura saturada, porque entupir as artérias é a mesma coisa. E o que tem de estudo hoje, sabe o que é o estudo que eles usam hoje? Mas aqui, esse estudo aqui está mostrando que o iodo, o excesso de iodo, causou Hashimoto. Você vai ver o excesso de iodo, 400 microgramas de iodo na urina. 400 microgramas não é nem 1/10 do que tem uma gota de iodo. E isso é marcador de deficiência de iodo. Isso não é marcador de excesso. Até porque a pessoa que come o iodo que tem no sal, porque o sal passou a ser iodado, se ela está com tecido impregnado de brometo, como está todo mundo, o brometo não deixa você absorver o iodo. Quando o iodo é um pouquinho do sal, você não absorve. Aí sai no xixi aquela miséria de iodo de 400 microgramas, que nem é muito, e as pessoas falam assim, lá, tem muito iodo. E, na verdade, quem tem um iodo na urina de 400 microgramas é quem mora, geralmente, em regiões que tem contaminantes no ar ou no solo e essa pessoa não está conseguindo absorver o iodo. Então, é um marcador de não absorção de iodo que sai na urina. Não é um marcador de excesso que nossa, está comendo tanto iodo que isso foi parar na urina. Não, está comendo iodo aonde, gente? Então, você vê, o único país que consome muito iodo na dieta, de forma natural, é o japonês, que é o país que tem a menor incidência de câncer no mundo, que mesmo comendo soja pra caramba, eles conseguem tolerar a soja, conseguem não ter tanto câncer por causa da soja, por causa do iodo. E eles têm muito menos Hashimoto e muito menos todos os tipos de câncer no Japão, porque o iodo ele é anticâncer. O iodo é como se fosse ele aumenta a autofagia, ele é pró-apoptótico, ele produz uma gordura que chama iodolipídio, que é anticâncer. Ele ajuda na fluidez das glândulas, deixando as glândulas autolimpantes, evitando acúmulo de toxina. Então, uma população que tem um nível ótimo de iodo tem uma incidência muito menor de câncer. Só que os estudos são todos que a gente tem hoje em dia que levam em consideração é de iodo excretado na urina. Você não tem um estudo decente com o pessoal tomando 50 miligramas de iodo. Você só vai achar isso no Iodine Project, que é essa revisão da bibliografia que esses cientistas fizeram no comecinho desse século, em 2005, que eles fizeram esses estudos, entendeu? Eles pegaram um estudo do século retrasado, do século passado, pegaram lá vários estudos e mostraram que o iodo era usado para tratar até doença de Graves, que falam que não pode iodo de jeito nenhum. Até para tratar Graves eles usavam altas doses de iodo. Caramba, muita coisa para empacotar que você acabou de falar. Primeiramente, começando lá em 1940, onde eles tiveram a base do protocolo de dizer que o iodo fazia mal, um estudo feito em ratos que só fizeram um teste nos ratos e depois nem fizeram no outro dia, que usaram o iodo radioativo junto com o Lugol, ou seja, pelo amor de Deus, né? Um estudo horrível. E você comentou também sobre a gordura saturada, né? Falando que é parecido. Teve até um amigo nosso, gente, é ironia, tá? Chamado Ansel Keys, que até fez lá o Minnesota Coronary Experiment, onde ele testou
por um fato, a diferença, né, no ambiente controlado entre uma população, a mesma população de pessoas com problemas psiquiátricos que estavam presas lá no hospício, basicamente, onde ele mostrou que quando a pessoa, ele fez a comparação, na verdade, onde a pessoa comia só óleo vegetal e a gordura animal, e ele nem postou os resultados, eu vou parar por aí. Essa história eu conto no meu livro, que essa história é muito impressionante, né? Porque ele encomendou os estudos de Sidney de Minnesota para provar que ele estava certo, que gordura animal aumentava o colesterol, causava doença cardiovascular, e ele teve que esconder os resultados. Quem achou foi um sobrinho em 2016, né? O Christopher Ramsden, né? Que achou esse negócio empoeirado, sótão, parece um filme, né? Eu adoro essa história. Aí achou lá que a cada tanto de diminuição no colesterol, proporcionado pelo óleo vegetal, aumentavam as mortes por todas as causas. É genial. Então eu acho assim, gente, que me impressiona de ver médicos da low carb, da carnívora, desse nosso ambiente, vivendo tudo que a gente viveu com esses estudos fajutos, né? Esse marco científico que demorou décadas para cair, da gordura saturada. E o iodo é a mesma coisa, mas as pessoas não querem saber, Antônio, elas não querem ler as coisas, não leem. E quando fala que conhece, não conhece, porque eu desafio algum profissional de saúde pegar o Wilding Project e estudar, ler de cabo a rabo, inclusive as referências científicas, vai estudar, vai ler uma vez, ler duas vezes. Duvido não mudar de opinião. Duvido. Então, quando a pessoa é iodofóbica, eu já sei que ela não conhece a fundo o Wilding Project. Não conhece. Não tem como a pessoa conhecer e não mudar de opinião. É impossível. Aí o challenge foi feito, o desafio foi feito, e eu sei que tem muitos médicos até no seu curso, né? Tem, então o que está acontecendo? Aí o que acontece? Aí quando eu criei esse curso, eu pensei, eu vou fazer esse negócio barato, porque eu não quero vender, eu não quero só ganhar dinheiro com isso, não quero ser só um meio de vida, eu quero que todo mundo faça esse curso, eu quero tornar ele muito acessível. Ele só não está mais barato porque eu tenho que dar alguma assistência. Se eu não tivesse que dar assistência nenhuma, ele ia custar $15, entendeu? Ele custa, em dólar, ele custa $30. É ridículo o preço. É R$ 140. É ridículo, porque o curso é muito bom. O curso é muito rico. E eu tenho toda o Wilding Project lá, porque eu tive que garimpar esses estudos. Não tem aí fácil de achar. A referência científica está toda lá dentro. Aí eu criei esse negócio, porque eu pensei, gente, todo mundo tem que saber isso aqui. Isso aqui tem que incomodar. Tem que ser igual ao movimento low carb. As pessoas começam a fazer sozinhas, porque ninguém médico não quer saber. Ai, cuidado com o iodo. Então, bora fazer todo mundo. Para a gente mostrar para os profissionais de saúde os resultados. E isso começou a acontecer. Aí começou a aparecer gente, aí eu fui no começo, do Antônio, eu procurava os médicos, mandava evidência, mandava o livro do Dr. David Brownstein, mandava os artigos do Wilding Project e pedia, lê alguns. Tem muita gente com cabeça boa, né, aberto, né? Esses leram. Todos os que leram, eles mudaram a prática clínica. E eles estão chocados com o resultado que estão tendo com os pacientes. Chocados. Mudou a vida profissional da pessoa. Porque coisa que eles não tinham solução, começou a ter solução muito rápida. Porque a gente está agindo na causa, Antônio. Pensa bem, se está agindo na causa. As pessoas têm um problema grave que a tireoide não funciona mais, que tem deficiência grave de iodo. Você começou a entrar com iodo ali 2 meses, começa a aparecer resultado. Aí começou um tal de um falar para o outro, Aí eu comecei com 2 médicos que eu catei a laço, tem mais de 60 hoje. Na lista de médicos, não obrigatoriamente que tenha que fazer o meu curso, mas médico que sabe o que eu sei, que sabe, que conhece o Wilding Project. Você não é médico que conhece, agora você vem com um papo de uma gotinha, 2, não conhece. Conhece mesmo, sabe lá que o TSH vai subir, que tem efeito de detox, que é o brometo, que não é a culpa do iodo, é o brometo. Então a pessoa conhece, beleza, eu coloco lá o contato na lista de médicos do protocolo, para quem quiser acompanhar com o profissional. Então, os próprios pacientes pressionaram os médicos, e os médicos tiveram que se virar nos 30 para entender como que essa pessoa tomou 100 miligramas de iodo e não piorou o Hashimoto, ela fez remissão. Isso vai contra toda a bibliografia científica do assunto. Aí, para os médicos que são proativos, isso acende uma luz na cabeça deles, né? Não tem como. Não tem demais, como. demais. Quem é humilde, no sentido de humilde, vamos lá, o que é isso aqui? Vamos aprender, vamos estudar,
vamos conhecer uma coisa diferente. Quem tem essa cabeça, assim, não tem como escapar, entendeu? E assim, eu tive contato com muitos médicos que lá no começo, porque, assim, os meus seguidores começaram a perguntar para os médicos, ô fulano, e esse negócio do iodo, o negócio do Lugol? Aí quando eu escutava o médico falar assim, ai, não é para todo mundo, é só para algumas pessoas, eu ia lá e falava, olha, dá uma lidinha nesse livro aqui, dá uma olhada nisso aqui, é para todo mundo sim, tá todo mundo deficiente em iodo. Aí a pessoa ia lá, e ela estudava, e gente, doutora Thais Tomé foi uma dessas. Ela chegou no começo e falou: não, mesmo discurso, porque eles aprendem isso na faculdade, não é culpa deles, né? Que é perigoso, né? Que destrói a tireoide, não é para todo mundo, é bem pouquinho para algumas pessoas. Aí eu fui lá e falei, doutora Thais Tomé, lê isso aqui. Aí passei para ela ler, mandei o livro, mandei a evidência científica. Gente, ela surtou. Não, que isso aqui é para todo mundo. Ela começou a fazer live, fez um monte de live, daí ela começou a aplicar com os pacientes dela, e ela tá assim, ela fez remissão do hipotiroidismo dela, ela fez remissão do Hashimoto da mãe dela, e ela começou a usar na prática clínica dela, doutora Noemi Ueno também, revolucionou a prática assim, a clínica dela, então começou, não é só que eles começaram a adotar timidamente, começou a revolucionar a prática clínica dos médicos, gente, é muito relevante isso. Muito legal. Então, de janeiro para cá, foi uma revolução mesmo, porque isso está crescendo e eu acho que tem potencial para crescer mais, porque cada vez mais as pessoas ouvem falar e querem saber o que é e querem entender. Agora, é um programa que eu ensino as pessoas a terem autorresponsabilidade, porque o uso do iodo demanda literacia. Porque você vai fazer o detox do brometo, às vezes é chato, às vezes tem sintomas, tem que saber lidar com esse detox. Tem os cofatores, porque o iodo ele sobe muito o seu metabolismo. Se você está deficiente em nutrientes, isso pode piorar até momentaneamente o Hashimoto. Então você tem lá, você tem uma receita para fazer. Se está faltando os outros ingredientes, você vai ter uma receita que vai dar errado. Entende? Então o iodo vai aumentar muito o metabolismo. Se a pessoa está anêmica, não dá certo. Tem que corrigir a anemia antes. Né? A pessoa, então, por isso que a Dr. Elizabeth Bright, que defende, é o único suplemento que ela defende é o Lugol, e ela fala que ela é super contra o suplemento, a Dr. Elizabeth Bright. E ela fala que a dieta mais adequada para você fazer usando Lugol, não que seja uma obrigação para usar Lugol, tem que fazer carnívoro, não. Mas que é a melhor dieta, porque é a dieta que mais tem nutriente. Então a gente já tem uma dieta que é mais rica em cofatores, entendeu? Se você quer saber como começar a dieta carnívora do jeito certo e aprender por que a dieta carnívora faz sentido antropologicamente, evolucionariamente e fisiologicamente, estar por dentro dos estudos mais recentes que estão acontecendo e conhecer médicos que estão usando a dieta carnívora nos seus pacientes, clique no link da bio e acesse o meu curso completo. E não só isso, para você que também quer fazer parte de uma comunidade exclusiva com mais de 120 pessoas, onde todos têm o mesmo objetivo de mudar de vida e aprender com a dieta carnívora, também acesse meu outro link na bio. Entre hoje, se apresente, tire suas dúvidas e faça parte da melhor comunidade da dieta carnívora do Brasil. Não, então, eu tava falando que a dieta carnívora e o Lugol tem essa semelhança, como você falou antes. Será que é para todo mundo? Eu diria que a dieta carnívora pode ser sim para todo mundo. Claro que é para todo mundo. Aliás, eu não aguento quando eu escuto isso, gente. Como é que a dieta ancestral que a gente comeu a vida inteira não é para todo mundo? Agora, é claro, se a pessoa está tão doente que ela, por exemplo, a pessoa não tem dente, como é que ela vai mastigar carne? Entende? Então, a pessoa não tem a vesícula, e tem gente que não tem vesícula e consegue digerir gordura, tem gente que não consegue. Vai ter que tomar enzima, certo? A pessoa vai ter que ter uma dentadura boa, vai ter que ter bons dentes a mastigar a carne. Então, claro, se a pessoa tem a pessoa que já perdeu função renal, não tem mais, vai ter falência renal total, talvez ser uma carnívora seja uma dieta que não dê para fazer mesmo, né? Mas fora esses extremos de quem já destruiu a saúde, é a mesma história da pessoa que é cardíaca e mal consegue andar, muito menos correr. Não é que correr faz mal, mas é que a pessoa já está numa situação de saúde que ela já não consegue subir uma escada, porque ela tá com muita falência cardíaca, por exemplo. Então, só nesses extremos que eu acho que a carnívora pode realmente a pessoa estar numa situação de saúde ali delicada. Assim como você também faz uma cirurgia na boca, você tem que tomar sopinha, entendeu? O caldinho, né? Você não vai mastigar um negócio duro, é a mesma coisa. Agora, fora isso, gente, a dieta carnívora é a dieta humana. Como diz o Dr. Ken Berry, né? É a proper human diet. Não tem o que ver. Proper human diet, exatamente. Tem gente que também é mordido por um inseto que
Faz você Ah, ficar isso. alérgica à carne. Tô apavorada com esse negócio. O marido aquela da cetogênica, ai, gente, aquela moça que é bem magrinha, o marido dela tem. Ah, é? Maria Emmerich. O marido dela Não tem sabia essa. disso. É uma doença autoimune muito séria, que tem muitas implicações para a saúde. É uma doença do carrapato, eu esqueci o nome agora, Uhum. mas é a doença do carrapato. Mas então, aí se a pessoa tem uma situação dessa, Não tem o que mas fazer. não tem o que fazer, mas são situações extremas, gente. O resto todo, inclusive para a lesão renal, já se sabe que uma dieta mais proteica também desde que não seja uma dieta magra, né? Vai comer peitinho de frango, mas uma dieta proteica com gordura, essa dieta é a melhor dieta para quem tem alguma lesão renal também, uma dieta mais gorda, né? Mas é uma dieta carnívora. Ajuda a saúde, a restabelecer a saúde, até a saúde renal ajuda a restabelecer, né? Eu comentei isso porque eu vejo várias pessoas de todos os pontos, né? Profissionais de saúde ou pessoas que postam conteúdo na internet, falando, a dieta carnívora é uma estratégia boa, mas é uma estratégia boa para o curto prazo, para 30 dias, por exemplo. E aí a primeira Gente, coisa que que eu penso é, absurdo. sério, uma dieta que tem todos os nutrientes necessários para você viver e viver bem e que vai tirar Gente, tem tudo possível que muito pode estar te mais afetando. nutrientes que plantas. As pessoas têm uma ilusão, as pessoas têm uma visão poética das plantas, gente. As plantas, uma pessoa saudável super tolera a planta. Mas a planta é uma questão de ser tolerada, não é uma questão de ser necessário para a nutrição humana, não. A questão em relação à planta é nível de tolerância individual, não é porque precisa da planta. Uma alimentação que precisa de nutrientes da planta é aquela alimentação que é tão pobre, tão cheia de processado, que você come uma couve ali, o organismo agradece, porque a pessoa só come farinha, é o American Standard Diet, né? Aí sim, você comeu uma couve cali, né? Nossa, que delícia, que legal. O organismo fica lá, uau, couve cali. Mas comparado com o quê? Com uma dieta péssima, porque se você tiver comparação uma couve cali com carne, o organismo vai preferir carne, é óbvio. Simples assim. Voltando ao assunto do iodo, Fernanda, um, quais são. Como está o seu rate de sucesso na sua comunidade da Revolução do Iodo, com as pessoas que estão aplicando iodo? Você já comentou Uhum. de alguns médicos, né, que estão usando iodo e estão vendo benefícios na Sim, prática. Eu até sim. conheci a doutora Noemi, ela falou isso para mim pessoalmente lá em Ah, Cuiabá. que E legal. como é que você está vendo as pessoas melhorarem de qualquer coisa que você vai dizer aí pra gente com essa Olha, reposição do iodo? eu vejo assim que tem uns 20% que às vezes não tem paciência. A pessoa começa, tem gente que é muito ansiosa, né? A pessoa tá lá há um mês, 2 meses no protocolo, e às vezes tem gente que tem mais reações. Que são as reações de detox que eu falo, que é o brometo saindo. Porque quando você começa a tomar o Lugol vai desalojar o brometo. Especialmente o brometo. Porque hoje o grande mal do ser humano aí hoje de saúde é o bromismo, né? Tem um outro livro que é da Lynne Farrell, ela fala muito sobre bromismo, que é essa intoxicação que as pessoas estão do brometo. Então, e as pessoas acham, mas eu faço uma dieta boa. Não é isso, gente. Você respira brometo. Você tem brometo na verdura. Quanto mais verdura você come, mais brometo você consumiu esses anos todos. Não é por aí. Não é assim, é porque tem gente que acha que só de não comer processado você já não tem bromo. Não, tem muito bromo. Aí você acumula isso a vida inteira. E aí, quando você começa a fazer protocolo de Lugol, você tem muitas mudanças que são as reações de Hersheimer. Reações de Hersheimer são aquelas reações que você está pondo para fora as toxinas e você ainda não está bem o suficiente. Então, você primeiro tem que liberar esse brometo, ter paciência com as reações de Hersheimer. E depois, com o tempo, o Lugol tem espaço, né? Porque a gente vai produzir mais transportadores, é por isso que aumenta o TSH temporariamente, que não tem problema nenhum, para muita gente aumenta, porque é a produção maior de transportador, de receptor do iodo. Então, essas reações tem gente que não tem paciência, até porque tem reações que são hormonais, tem mulheres que têm escapes menstruais, tem mulheres que têm uma menstruação aumentada, tem mulheres que têm dor no seio que no início piora um pouquinho. Eu vejo que isso aí é 20%. Mas não é porque a pessoa não se deu bem com iodo, é porque a pessoa não teve, não está tendo paciência para passar por isso, entendeu? Então, tem para algumas pessoas é mais chatinho. Para mim, algumas coisas foram chatinhas. Eu tive infecção urinária, eu tive aí durante 2 semanas enxaqueca, mas eu sabia, eu tinha muita segurança do que eu estava fazendo, eu sabia que ia passar, e passou. E eu eliminei um cisto no ovário, eu fiz remissão de Hashimoto,
Tô fazendo remissão do meu hipotiroidismo, que já melhorou muito. Então, eu tive muitos ganhos nesse meio tempo. E tem gente que não tem paciência, que ela quer já ter ganho no primeiro, segundo mês, e às vezes demora mais. Então, cisto que desaparece também com iodo, às vezes demora 1 ano, 2 anos para sair o cisto ou nódulo. E a pessoa deu 3 meses, ela já ainda tô com cisto, entende? Então, isso que eu vejo aí, que tem uns 20% que fica incomodado com isso, é mais uma coisa de perfil, e tem gente que tem mais reação de Hersheimer. Agora, o que eu vejo que pelo menos aí 80% tem, assim, é uma revolução na vida da pessoa. Tem gente que consegue engravidar, tem gente que faz remissão de ovário policístico, nódulo desaparece, cisto no ovário, então é facinho de sair. Gente com desordens mentais que melhoraram absurdamente com o protocolo, tá? Ansiedade, esquizofrenia, várias questões de saúde que sentiram melhora com o protocolo. Então, é assim. Agora, eu vejo que quem faz com médicos que já, por exemplo, doutora Noemi, que já está mais experiente, a taxa de sucesso é mais alta ainda. Porque essas pessoas estão sendo mais acompanhadas. Eu não consigo acompanhar todo mundo muito bem. Eu dou uma ajuda, tiro uma dúvida lá, mas por isso que eu queria arrumar esses profissionais para ajudar essas pessoas. Porque essas pessoas muitas vezes têm que fazer alguma reposição hormonal de progesterona, porque tem predominância estrogênica, por exemplo. Né? Às vezes a pessoa tem que fazer alguma reposição de outros suplementos, que está deficiente em alguma outra coisa, que foge ao protocolo, né, dos cofatores. Então, quando você tem um apoio de um profissional bom, que sabe manejar bem o iodo, putz, aí acho que a taxa aí é perto de 100%. E desses 80%, quantos mudam a dieta e o estilo de vida junto com o iodo? O que eu falo no meu curso lá que eu ensino é que não é uma estratégia holística. Eu não falo que todo mundo tem que sair fazendo carnívoro, porque para mim isso não faz sentido, mas o que eu ensino é que todo mundo tem que tentar fazer uma alimentação mais animal-based, que é mais nutritivo, uma alimentação cuja fonte de energia não seja majoritariamente do carboidrato, sim, que tenha bastante gordura, de preferência gordura animal. Então, eu dou uma direção para as pessoas darem um tapa na dieta, entende? Melhorarem um pouco a dieta. Eu não estou ali ensinando, não é um curso que vai ensinar a fazer carnívora, cetogênica, esse curso que eu tenho é outro. Mas eu percebo que as pessoas tentam, até porque eu falo assim, que quando a água bate na bunda, sabe, Antônio, quando a pessoa começa a ter problema de saúde, ela começa a querer, realmente, ela quer transformar a vida dela para poder ter remissão. Então eu vejo que muita gente mudou, mas não é todo mundo. Tem gente que não consegue, tem gente que fala, olha, eu não consigo comer carne, eu sou vegetariana, então eu falo, você vai precisar de mais suplemento. Então talvez você precise de acompanhamento para ver o que mais você precisa. Né? Porque, por exemplo, um aminoácido muito importante que a tireoide usa é a tirosina, né? O T4, esse T é de tirosina. E muita gente me pergunta, mas você não manda suplementar a tirosina? Porque eu estou imaginando que a pessoa está comendo carne. Não é para comer 100 gramas de carne por dia, é para fazer uma alimentação mais animal-based. Então, por que você vai tomar tirosina, gente? Eu nunca tomei tirosina. Entende? Isso não tem sentido, tomar tirosina. Então, tem tudo lá, menos tirosina. Agora, se a pessoa é vegetariana, talvez precise, né? Entendi. Eu tava com essa dúvida, não dúvida, né? Curiosidade, porque eu sou um cara de matemática de dados e eu queria saber, assim, se tinha mais dados específicos, então... Não, eu não tenho legal. Números, eu não tenho como tabular isso tudo, sabe? Mas eu vejo que pelo menos metade melhora a dieta, sabe? Vai para uma linha, até porque são pessoas que vieram da minha página e tem esse estímulo aí da minha influência da alimentação. Então, tentam comer mais carne, fazem um esforço para comer mais carne, eu vejo isso. Mas não é todo mundo, e o que eu vejo que realmente taxa de sucesso do iodo, pelo menos 80% eu vejo que tenha. Porque às vezes você não tem todos os benefícios de cara, porque veja, você tem uma linha aí de remissão que vai durar 2 anos, né? Não é uma coisa assim que da noite para o dia, mas da noite para o dia você já tem melhorias do nível de energia, temperatura basal que já dá uma melhorada, o principal nível de energia, a pessoa que se arrastava já consegue, já tem mais ânimo para fazer as coisas do dia a dia, é o que eu mais escuto isso. E tem histórias lá, depoimentos assim, absurdos mesmo, de muita transformação mesmo, tem muitas histórias, muitas. Você se lembra de algum específico para contar pra gente? Nossa, eu tenho lá no meu destaque, nos destaques que eu tenho lá do Instagram, tem gente que conseguiu engravidar, tem gente que foi em mais de 10 médicos famosos para conseguir resolver falta de energia. Isso é o que eu mais escuto. E a pessoa conseguiu, em menos de um mês do protocolo, conseguiu conquistar nível de energia que não tinha antes. É gente que em 15 dias recuperou a sobrancelha que não tinha sobrancelha praticamente.
Mama dolorida, que é uma coisa que nós mulheres na menopausa, na pré-menopausa, temos muito problema de mama dura dolorida. Isso é geral, é praticamente 100% de taxa de sucesso. É só questão de tempo. Tem gente que em 2, 3 dias já acaba a mama dolorida. Tem gente que demora uma semana. Tem gente que precisa de mais, 1, 2 meses, mas é a minoria. Então, tem muita gente assim que não conseguia abraçar o marido, que não conseguia encostar no seio, que doía demais e passou. Então, tem muitos relatos lá de vidas transformadas mesmo por causa do iodo. Porque, gente, a falta de iodo está por trás de doença cardiovascular. Tem um livro do Dr. David Brownstein sobre tireoide. Ele começa o livro falando isso, que doença cardiovascular é hipotiroidismo subdiagnosticado. Doença cardiovascular, inflamação, resistência à insulina, ovário policístico, predominância estrogênica, por exemplo, o Lugol corrige predominância estrogênica. É claro que a pessoa tem que melhorar o estilo de vida como um todo e tal, mas o iodo ele vai diminuir a recepção do estrogênio na mama. Então a sua mama para de ficar recebendo demais o estrogênio de forma desnecessária. Daí o câncer de mama fica muito mais difícil a pessoa ter câncer de mama, né? E a mama fica molinha para aquela mama dura que é mama fibrocística, né? Que com o tempo pode virar fibrocística. Isso acaba. Então, nossa, tem depoimento demais. Se você for ler os depoimentos lá nos destaques, assim, é um mais impressionante que o outro. Sensacional, é sempre bom ouvir isso, é sempre bom ver que as pessoas estão mudando de vida e eu aposto que você está super feliz com os resultados de todo mundo que está lá no curso, né? Nossa, demais, Antônio, isso aí preencheu minha vida de um tanto, assim, assim, sabe, parece que eu encontrei a minha missão aqui na vida, sabe? Eu achava que a minha missão era ensinar a parte de alimentação, mas eu vejo que a alimentação veio como se pavimentando um terreno para eu conseguir entrar com a cereja do bolo depois, que era o iodo. Eu sinto isso na minha vida, que é isso que eu vim aqui para fazer isso. Eu vim aqui para deixar um legado em relação a esse conhecimento do iodo, sabe? E eu estou vendo isso acontecer. Eu estou sentindo isso acontecer. E está sendo muito legal isso que a gente está construindo, junto com outras pessoas, né? Com o grupo lá, a gente tem um movimento, porque a gente está fazendo uma coisa sensacional e está mostrando, dando um tapa na cara da medicina que ela está errada. Olha, isso é demais, cara. Isso é. E não é comum a medicina estar errada, né? Por exemplo, na década de 60, a medicina achava que cigarro fazia bem. Então, não, de cigarro. você quis dizer que não é incomum, né? Não é incomum a medicina estar errada, exato. Exato. É comum a medicina estar errada, comum. exato. A gente tem as diretrizes, várias diretrizes na medicina que são super questionáveis, né? A própria diretriz para diagnóstico de diabetes, que faz diagnóstico com glicemia, tinha que ser com insulina. Aí o tratamento da diabetes é uma tristeza, né? Que cereais integrais, né? E a gente tem monitor de glicemia há tanto tempo aí mostrando que essa estratégia não funciona, eles continuam insistindo em cereais integrais para diabetes, né? Então, tem as diretrizes para doenças renais, que tiram demais a proteína. É para ácido úrico, tira demais a carne. A pessoa aumenta o carboidrato, aí piora, porque o carboidrato piora o ácido úrico, que é marcador inflamatório. Então, a gente tem uma série Então, assim, um bom médico, ele tem a obrigação de questionar as diretrizes. Sabe, Antônio? Por isso que eu não me conformo. Um bom profissional, ele tem a obrigação de pegar as diretrizes e estudar. Peraí, isso aqui faz sentido? Né? Então, hoje, com a low carb, a gente já sabe que para ácido úrico não faz sentido reduzir carne, a gente já sabe que para alguma lesão renal não faz sentido tirar tanto proteína da dieta, encher a dieta de carboidrato, né? Para diabetes não faz sentido comer cereal integral, continuar comendo o amido do cereal, né? Então, tanta coisa que um bom médico com a low carb já conhece esse mindset, e agora isso tem que ser feito com iodo. Esses estudos aí de excreção de iodo urinário, eles são um lixo científico. É lixo científico, não esquece isso. Então, é isso que eu estou trazendo para as pessoas. Esquece, gente, iodo urinário. Tem 350 microgramas na urina de iodo, então é por isso que tem mais Hashimoto. Não, tem mais Hashimoto porque essa pessoa que tinha 300 microgramas de iodo na urina é porque ela está lotada de brometo, e o brometo é cancerígeno. E o brometo que está deixando a pessoa doente. Essa é a leitura desse exame, não é a que estão fazendo, né? Então, não é a Fernanda que está dizendo isso, você tem o Wilding Project que está mostrando toda essa comprovação de uso do iodo, né, pela medicina há quase 200 anos. Como é que estão ignorando isso, gente? Por que a medicina ignora esse conhecimento?
Vamos supor, depois que uma pessoa assistiu esse podcast, ela está super interessada em aprender mais sobre iodo. Além do seu curso que você tem disponível, o que é que você indica a pessoa estudar? É porque o problema é que engavetaram esse conhecimento. Então, em inglês, você tem. Nos Estados Unidos é fácil. Nos Estados Unidos, você tem o Iodine Crisis, The Iodine Crisis, da Lenny Farrell, que é um livro excelente. E você tem Iodine, Why You Need It and Why You Can't Live Without It, do Dr. David Brownstein. Você tem esses dois livros aí que são marcos, que tem nos Estados Unidos. Mas em português você não tem nada. Esse é o livro da Lenny Farrell, ele tem em português, está esgotado, que chama Crise do Iodo. Não, não é a crise do iodo, não. A cura pelo iodo. A versão brasileira chama Cura pelo Iodo. Não se acha mais, esse livro está esgotado. Tinha no começo, tinha quando eu comecei em janeiro, até fevereiro, março ainda tinha esse livro, depois ele foi esgotado. Então, não tem muita coisa em português, só tem coisa em inglês. Então, o que as pessoas podem fazer é procurar no YouTube os vídeos do Dr. David Brownstein, e quem não fala inglês, coloca lá aquela dublagem em português ou a legenda em português, entendeu? Então tem esses vídeos e tem o meu curso também, que está bem mastigado, né? E futuramente vai ter o meu livro também, que eu ainda preciso parar para começar a escrever, que vai ser ainda, mês que vem eu devo começar a escrever meu livro sobre iodo, vai ser a revolução do iodo. Maravilha, a revolução carnívora, a revolução do iodo. Daqui a pouco a gente tem aí mais um nutriente que a maioria das pessoas está deficiente, vai vir a revolução desse nutriente específico. Tudo pela Bom, saúde, né? Nossa, ainda mais que depois. exato. Não é? Pois é. Tem alguma coisa que não está no seu curso que você gostaria de falar sobre o iodo em relação a doses e algo do tipo? Ou é melhor a pessoa ir no seu curso mesmo É e porque ver esse lá negócio, que está tudo lá? porque esse negócio de dose, muita gente pergunta, quantas gotas? É porque assim, quantas gotas é uma coisa que a gente decide todo dia. Quanto que eu vou tomar hoje? Porque depende do seu sintoma de detox. Então, o ideal é começar devagar, começar aí com 2 gotas, 4 e vai subindo. Quem está muito intoxicado não consegue tomar nenhuma gota. Então, por exemplo, a minha médica, a doutora Raquel. A doutora Raquel, ela não tem ovário, então, porque ela já teve um câncer muito sério. E eu aprendi recentemente que o ovário participa do metabolismo do iodo. Então, acho que é por isso que ela não consegue tomar nenhuma gota. Ela tem reações violentas de detox, então ela está tomando menos de uma gota, ela está tomando 900 microgramas, não chega nem a 1 miligrama de iodo, porque mais ela estoura a cara de espinha, ela não dorme, ela sua demais de noite, é demais, ela não consegue. Então é muito relativo. Então é de acordo com as reações de detox. Tem gente que toma 8 gotas e não sente nada, que eu sugiro até, de repente, até melhor aumentar, para você colocar para fora o brometo, né? Então, é muito relativo, por isso que eu prefiro que a pessoa faça o curso para entender quanto que ela vai progredir. Se a pessoa tem muito. Mulher tem mais deficiência de iodo que homem. Mulher madura tem mais deficiência. A cada década a gente fica mais deficiente em iodo, entende? Então, é por isso que é legal fazer o curso. 100%. E minha última pergunta, Fernanda, corre perigo de, se a pessoa tentar fazer sem estudar primeiro, tomar uma dose maior do que deve? O risco maior é quando a pessoa está deficiente em cofatores. Por exemplo, a pessoa está com a ferritina baixa, o ferro baixo, está anêmica. Tem gente que está com a ferritina alta que está inflamada, mas está anêmica. Aí a pessoa tem Hashimoto e está anêmica e usa o iodo, ela vai piorar o Hashimoto dela, porque vai aumentar a taxa metabólica sem ter ferro, e o ferro é fundamental para as enzimas do que eu chamei inicialmente das desiodases, né, que são as enzimas que vão ajudar a converter T4 em T3, a fazer o controle hormonal para não, se não liberar hormônio demais de uma vez. Então, isso é que tem que olhar. Por isso que no curso lá eu ensino alguns exames básicos que tem que fazer, que é o painel de ferro e anticorpos da tireoide. Isso é o básico. E quem tiver condição de fazer mais exames, checar os nutrientes e tal, checa. Mas pelo menos o painel de ferro e os anticorpos da tireoide tem que olhar. E tem que tomar os suplementos de acompanhamento, né? Mesmo fazendo carnívora. A Dr. Elizabeth Bright diz que não, ela é contra o suplemento. Mas para essa fase de carregamento, porque quando a gente tem hipotiroidismo, a gente não absorve bem. Não adianta você, eu faço carnívoro, mas se a pessoa tem hipotiroidismo, ela tem uma deficiência em absorver os nutrientes, não adianta. Então, inicialmente tem que tomar os suplementos. Depois, para continuidade, depois que ela passou por essa fase inicial, que a tireoide já está funcionando melhor, como a minha já está funcionando melhor, aí se ela quiser largar os suplementos, aí é outra história, entendeu? Então, o melhor é realmente, assim,
Tem uma exceção que não pode tomar iodo, é quem tem um nódulo que é muito raro, que é um nódulo autônomo que produz hormônio da tireoide de forma autônoma. Mas isso é bem raro, não é esses nódulos que as pessoas têm normalmente, não, tá? É um nódulo que geralmente está atrelado a hipertiroidismo. Por isso que eu peço para quem tem hipertiroidismo não fazer o protocolo sem estar com o médico que entende da diodo junto, tá? Porque pode ser que tenha um evento de hipertiroidismo, tem que estar com o médico junto. Então, a exceção aí seria mais quem tem hipertiroidismo e a exceção de quem está desnutrido, né? Ou com ferro baixo. Então, por isso que é legal fazer o curso, para você pegar esses variáveis todos e fazer o negócio direito, sabe? Perfeito, perfeito. Eu acho que estamos bem por hoje, Fernanda. Foi sensacional essa nossa conversa. O iodo é um mineral que, pelo que eu entendi, é discriminado, né? Tiveram muitos fatores e um estudo bem frajuto lá no início, lá em 1940, Exato. que desencadeou isso aí tudo. E eu vou estudar, eu vou ler o livro do Dr. Brownstein, eu vou também comprar seu curso, não tenha dúvida disso. Quem está aqui assistindo e está interessado nisso, comprar o curso da Fernanda pode ser a opção mais rápida e mais eficiente, porque já está tudo... Provavelmente você leu, utilizou os estudos do David Brownstein também, e já está tudo em português, pronta para você usufruir. Então, Fernanda, muito obrigado por estar aqui de novo, segunda vez no podcast. Se esse vídeo bater mais de 20 mil views, eu vou te chamar de novo daqui a pouco. Então pronto. Quero voltar, então. Obrigada pelo convite, Antônio. Sempre uma conversa super agradável. E é isso aí, que a gente se vê no movimento aí. E um beijão para todo mundo. E carnívoro vibes para todos. Tchau, tchau.